No espaço de hoje, nós vamos mergulhar naquelas que talvez sejam as 48 horas mais críticas da geopolítica contemporânea. Com certeza. Nós estamos analisando os desdobramentos diretos das operações conjuntas Fúria Épica e Leão Rugidor da coalizão Estados Unidos e Israel contra o Irã, referentes a este sétimo dia de conflito, entre 5 e 6 de março de 2026. Exato. A questão central que a gente tem na mesa é a seguinte: com essa guerra transbordando do Mediterrâneo ao Oceano Índico, qual é o verdadeiro motor dessa desestabilização global? E bom, para mim, como eu vou defender aqui, a resposta está no colapso estrutural da liderança no Irã e na expansão militar desenfreada que isso gera. Eu estou convencida de que é a pura expansão territorial da guerra que está quebrando o sistema. Olá a todos. Bom, eu já vejo esse cenário atual por uma ótica bem diferente. O derramamento de sangue é trágico, sem dúvida, mas o eixo de ruptura desta crise não é o território. Acredito que o principal vetor de desestabilização global é o estrangulamento econômico assimétrico e a consequente fratura das alianças ocidentais. A verdadeira mudança de paradigma aqui é a rápida militarização da economia global. Certo, mas veja bem, vamos olhar para a anatomia do que aconteceu no terreno neste primeiro momento. O centro de gravidade da crise me parece ser de natureza puramente militar, precipitado por um vácuo de poder absoluto. Quando você tem o assassinato do líder supremo Ali Khamenei logo no início da ofensiva... É um choque gigante. Absurdo. A gente está falando de alguém que teve controle absoluto sobre o Estado iraniano por 37 anos. E, simultaneamente, a confirmação da morte do ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad. Sabe, isso não é um revés tático. É uma decapitação do Estado. Literalmente. Exatamente. A decapitação completa da estrutura de comando de uma nação inteira. E o que vem a reboque disso? Uma expansão física da guerra que é brutal. O Hezbollah entra oficialmente no conflito, Israel responde com bombardeios pesados no sul de Beirute e, o que é mais assustador, na minha opinião, emite uma ordem de evacuação para mais de 500 mil pessoas no Líbano. A geografia do Oriente Médio está sendo reescrita agora, a sangue e fogo. Eu entendo a gravidade dessa decapitação política. E a crise humanitária de 500 mil deslocados no Líbano é avassaladora. Mas quando eu olho para o impacto global de longo prazo, percebo que ele não reside apenas no movimento de tropas ou nas fronteiras físicas. O impacto real está no uso da infraestrutura logística global como arma. A resposta do Irã não foi apenas disparar mísseis a esmo, sabe? Eles foram direto na jugular do comércio internacional. Você se refere ao controle sobre o Estreito de Hormuz, precisamente. A Guarda Revolucionária assumiu o controle de uma via por onde simplesmente transita 20% de todo o petróleo consumido no mundo. A assimetria aqui é brilhante de um ponto de vista tático, mas aterrorizante para a economia global. Como resultado direto dessa manobra, o custo de frete de um petroleiro saindo do Oriente Médio para a Ásia quadruplicou. Nós estamos falando de $400 mil diários. Os efeitos sistêmicos são imediatos. Mas você acha que o mercado não absorve isso? Não uma velocidade que as coisas estão quebrando. O ouro, que é aquele termômetro clássico do pânico institucional, bateu seu recorde histórico absoluto $5.163 a onça. A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, já emitiu um alerta dizendo que a economia mundial está sendo colocada à prova. E para provar como esse vácuo energético sacode a balança global, olha só para o balanço da Petrobras. Os 110 bilhões? Isso, um lucro histórico de 110 bilhões de reais. E por quê? Porque o pré-sal brasileiro de repente virou o bote de salvação diante do bloqueio no Golfo Pérsico. A guerra que vai redesenhar o século XXI não é a guerra de trincheiras, é a guerra logística. Olha, eu não estou convencida por essa linha de raciocínio, porque ela ignora a natureza expansiva dessa ameaça no próprio terreno. A contaminação geográfica está acontecendo numa velocidade que a gente não via desde a Segunda Guerra. Você menciona as rotas marítimas, mas e o colapso do espaço aéreo global?
Os cancelamentos de voo, sim, foi um choque enorme. Mais de 23 mil voos cancelados no mundo todo. O espaço aéreo está literalmente se fechando. E a guerra já transbordou as fronteiras do Oriente Médio de forma cinética. Nós tivemos drones iranianos atingindo Chipre e infraestruturas no Azerbaijão. Mas o ponto de inflexão para mim foi o envolvimento da OTAN. Eles tiveram que abater um míssil iraniano sobre o território da Turquia. Isso não é uma manobra de mercado, é um ato de guerra direto na porta da Europa. Mas como você acha que esses drones chegaram ao Chipre e ao Azerbaijão com tanta precisão? É aqui que a minha perspectiva diverge da sua. O Irã não está apenas expandindo suas fronteiras daquela maneira clássica do século passado. Eles estão mudando o próprio tipo de guerra. E estão fazendo isso com um apoio externo velado que cria uma assimetria devastadora. Você está falando da tecnologia chinesa, certo? Sim! Traz aquela análise excelente do Major General português Agostinho Costa. Ele aponta que a China garantiu ao Irã acesso à sua constelação de satélites Beidou. Isso é monumental. Para colocar em perspectiva, o Irã não está mais atirando no escuro. A China basicamente entregou a eles percepção situacional em tempo real. É isso que explica a precisão cirúrgica desses ataques a quilômetros de distância. Mas a China não está disparando os mísseis. Não, diretamente, claro, mas estamos vendo uma guerra tecnológica profunda, onde blocos inteiros já estão ativamente envolvidos. O fato de um país sob décadas de sanções conseguir paralisar 23 mil voos e ter a capacidade de mirar alvos tão distantes usando tecnologia de navegação por satélite de uma superpotência rival dos Estados Unidos, bom, isso mostra que a guerra deixou de ser apenas sobre dominar a terra. O conflito armado que você descreve é só a ponta do iceberg, é o sintoma da guerra tecnológica que domina os sistemas nervosos da infraestrutura global. Te eleva a letalidade do Irã, mas a tecnologia não governa um país em colapso. Entende por que você pensa assim? Mas deixe-me dar uma perspectiva diferente. A desintegração primária e a mais perigosa ainda está acontecendo fisicamente no Oriente Médio por causa do caos político. O vácuo deixado pela morte do Khamenei criou um estado de entropia que satélite nenhum consegue gerenciar. O Conselho Temporário não está dando conta, você diz. É impossível dar conta. A Assembleia de Peritos está tentando encontrar um sucessor no meio de um bombardeio incessante. E olha para as ruas. O boletim destaca algo que não pode passar despercebido. Nós vimos iranianos nas ruas comemorando a morte do Ayatollah. Isso é um reflexo visceral do trauma deixado pelas repressões brutais de janeiro de 2026. É uma implosão interna. Essa fratura profunda entre o Estado teocrático e a própria população garante que o Irã continue profundamente instável. Uma guerra civil velada, essencialmente. Exato. Uma nação rica, fortemente armada e desmoronando por dentro obriga inevitavelmente que intervenções externas continuem. Esse caos local é o gerador principal do caos global. Não importa se você tem os melhores satélites chineses, se a sua liderança está lutando para sobreviver contra ataques de fora e revoltas por dentro. Além disso, olha a retórica de aniquilação política que se normalizou. A declaração de Israel. Sim, o ministro da Defesa, Israel Katz, declarando abertamente que qualquer dirigente eleito pelo regime iraniano será alvo de assassinato, incluindo o favorito à sucessão, o Mojtaba Khamenei. A diplomacia foi substituída pela eliminação física sistemática. Esse nível de colapso de Estado é o que arrasta o mundo para o buraco. Você tocou num ponto crucial com a instabilidade inteira. Esse é um argumento convincente. Mas você já considerou que quando eu procuro a verdadeira fratura política, aquela que vai ter consequências mais permanentes para a ordem global, eu não olho para o Oriente Médio, eu olho para o coração do Ocidente. A ordem diplomática e as alianças de segurança transatlânticas estão colapsando sob a pressão desta guerra. Você acha que a aliança ocidental está ruindo de forma mais grave que o próprio Estado iraniano? Sem dúvida, porque as implicações são globais. Vamos observar os desdobramentos diplomáticos desde o início das operações Fúria Épica e Leão Rugidor. A Espanha recusou categoricamente o uso de suas bases militares pelos Estados Unidos para apoiar as operações no conflito.
O que aconteceu na sequência? O presidente Trump imediatamente recorreu a ameaças comerciais contra parceiros europeus. Isso é impensável em um cenário de coesão aliada. Mas alianças passam por atritos durante crises escalonadas, é natural. Isso não é só atrito. A OTAN abateu aquele míssil sobre a Turquia por obrigação legal de defesa do espaço aéreo de um membro, mas recusou publicamente qualquer envolvimento direto na guerra ao lado de Israel e dos Estados Unidos. Enquanto isso, a França agiu de forma totalmente unilateral, enviando um navio de guerra para o Chipre para proteger seus interesses e iniciar o repatriamento de seus cidadãos. Eles estão operando fora de uma estratégia unificada da aliança. O movimento isolado da França realmente mostra uma falta de coordenação preocupante. E a intensificação da segurança da PSP em Portugal nas embaixadas mostra que a Europa está se sentindo vulnerável e, até certo ponto, isolada. Exatamente. A crise no Oriente Médio funcionou como um catalisador impiedoso. Ela escancarou rachaduras que já existiam, mas que agora estão expostas e cedendo. O perigo real não é apenas o Irã implodir. É o fato de que os Estados Unidos e a Europa não conseguem mais operar como uma frente única quando a ordem global é desafiada. A fratura de alianças históricas é muito mais difícil de consertar do que uma fronteira no mapa. Esse é um ponto interessante, embora eu o formulasse de maneira diferente. A forma como eu vejo o que cede e o que se adapta durante uma crise é mais focada na infraestrutura humana. Alianças diplomáticas e mercados globais são, por sua própria natureza, elásticos. A economia e a diplomacia sofrem choques gigantescos, sim, mas elas encontram novos equilíbrios. Você acredita mesmo que nós estamos apenas buscando um novo equilíbrio? Os dados apontam para isso. O próprio boletim demonstra uma resiliência econômica adaptativa incrível. Enquanto o Oriente Médio entra em combustão, o Brasil rapidamente se consolida como um substituto vital de energia. Os ganhos da Petrobras com o pré-sal e aquele fechamento do dólar a R$ 5,28 no mercado brasileiro mostram que o mundo está buscando e encontrando alternativas para o estrangulamento de Hormuz. O dinheiro sempre encontra um novo caminho. Mas a que custo? Esse é exatamente o meu ponto. A economia se molda, mas a destruição de infraestrutura militar e, principalmente, a perda monumental de vidas humanas são completamente irreversíveis. Nós já temos a confirmação de mais de 787 mortos apenas no Irã neste balanço recente. Some a isso aquele submarino americano que afundou um navio de guerra iraniano no Oceano Índico, matando 87 marinheiros e os 6 soldados dos Estados Unidos mortos em combate. A perda humana é incalculável, de fato. Um novo tratado comercial pode ser assinado se a administração em Washington ou nas capitais europeias mudar, mas o esfacelamento das fronteiras físicas, as centenas de milhares de deslocados no Líbano e a política oficial de eliminação preventiva de lideranças mudam as regras do jogo permanentemente. A morte e a destruição territorial estão criando um precedente de terra arrasada. A economia se adapta, o cemitério não. Sinto muito, mas não concordo com isso. Deixe-me dizer o porquê. Essa tese de adaptação do mercado subestima drasticamente a realidade sistêmica do que está acontecendo agora. Você fala que os recursos encontram novos caminhos, mas isso ignora completamente a intenção explícita dos atores estatais desta guerra. Eles não querem permitir que esses caminhos alternativos existam. Mas como eles podem impedir se o mercado global é interconectado? Atacando a própria interconexão, considere a declaração direta de Ibrahim Jabari, que é conselheiro da Guarda Revolucionária. Ele disse com todas as letras: dissemos ao inimigo que se tentar prejudicar os nossos principais centros, atacaremos todos os centros econômicos da região. Isso não é um blefe de relações públicas, é uma doutrina militar em plena execução. E você acha que eles têm a capacidade de cumprir essa promessa em larga escala? Já estão cumprindo. E já estamos vendo bloqueios estruturais que nenhum ganho de curto prazo do pré-sal brasileiro consegue compensar a tempo. Olha os desdobramentos que o boletim trouxe. O Catar, que é um dos maiores fornecedores mundiais de energia, foi forçado a interromper sua produção de gás natural liquefeito. A China interveio diretamente no mercado, pedindo que suas principais refinarias suspendam as exportações de combustível para garantir o abastecimento interno. Conta disso.
O que eu quero dizer é que não se trata de uma flutuação de mercado que vai se ajustar em 6 meses. É uma guerra de estrangulamento logístico deliberado. Ao controlar Hormuz e ameaçar a infraestrutura dos países vizinhos, o Irã quer garantir que o colapso sistêmico seja profundo demais para qualquer adaptação rápida do Ocidente. Eles transformaram as cadeias de suprimentos globais em reféns de guerra. Quando gargalos fundamentais são militarizados dessa forma, não existe alternativa econômica segura. Mas a militarização de gargalos não é, por definição, uma ação de controle territorial. Digo isso porque, ao observarmos todas essas dinâmicas, desde o Golfo Pérsico até os mercados financeiros na Ásia e na América do Sul, a raiz do problema sempre volta para a presença física de forças e o vácuo de autoridade no terreno. As ações militares desta última semana não apenas fecharam rotas, elas estabeleceram um precedente extremamente perigoso. A eliminação de lideranças. Exatamente. A eliminação preventiva de lideranças soberanas como política pública e a rápida expansão das hostilidades, empurrando nações inteiras como o Líbano para o abismo, criaram um vácuo de autoridade insustentável. O perigo intrínseco dessa abordagem é que, sem uma estrutura estatal funcional no Irã e com a promessa de que novos líderes serão assassinados assim que assumirem, o extremismo na região perde qualquer amarra institucional. Você diz que a falta do Estado é pior do que o Estado autoritário. Sem dúvida. Sem o Estado para monopolizar e direcionar as ações, o extremismo tende a crescer de forma ainda mais letal, fragmentada e imprevisível. A ruína física e política no coração do Oriente Médio é a verdadeira fornalha que está alimentando essa desestabilização subsequente que o mundo inteiro agora é forçado a engolir. É a geografia do caos que dá origem aos choques econômicos, e não o contrário. Eu compreendo a sua visão, mas, da minha parte, concluo que o legado duradouro deste 7º dia de operações não vai ser a reconfiguração do mapa político do Oriente Médio. O que vai ficar para a história é a profunda reestruturação e militarização da economia mundial. A demonstração de força iraniana sobre gargalos logísticos insubstituíveis escancarou de vez a fragilidade de uma globalização que dependia do fornecimento pacífico e ininterrupto de energia. Você enxerga isso como o fim de uma era de globalização? É o colapso da ordem mundial pré-existente, o realinhamento da balança de poder transatlântica que ficou óbvio com a divisão entre os Estados Unidos sob Trump e a Europa continental, somado a essa nova e fortíssima cooperação tecnológica sino-iraniana com os satélites Beidou, prova que as velhas alianças já não dão conta. O eixo do poder mudou, e mudou devido a pressões econômicas e essas novas capacidades assimétricas, muito mais do que pela conquista de territórios. Nossas teses partem de origens diferentes, é verdade. Você foca nas artérias econômicas e nas rupturas diplomáticas ocidentais, enquanto eu vejo a ferida aberta no território com a decapitação do Estado e a escalada militar no Oriente Médio. Mas, analisando os dados do boletim, há um ponto de convergência inegável entre nós. Que as regras antigas não valem mais. Exato. Os eventos desencadeados por fúria épica e leão rugidor e a formidável contraofensiva do Irã destruíram qualquer noção que a gente tinha sobre contenção de conflitos. Ficou cabalmente demonstrado que, com o atual nível de interconectividade, não existe imunidade. Olha para o Brasil, com seu mercado de petróleo e câmbio sendo moldados por explosões a milhares de quilômetros de distância. Olha para a China, cujo envolvimento espacial inaugura uma nova e silenciosa fronteira de guerra por procuração. Concordo plenamente. E essa realidade mostra o quão crucial é olhar para crises contemporâneas usando múltiplas lentes. Quem tenta entender essa guerra só olhando para o movimento de tropas no sul do Líbano ou para o disparo de mísseis interceptados pela OTAN vai perder metade da história. É preciso monitorar as oscilações silenciosas dos mercados de ouro e as fissuras diplomáticas entre parceiros antigos na Europa. Compreender um evento histórico dessa magnitude em tempo real exige aceitar que as guerras agora são travadas de forma paralela nos domínios cibernético, espacial e financeiro. Muito bem colocado. As implicações dos dados que destrinchamos hoje certamente continuarão a se desdobrar nos próximos dias de forma volátil e, muito provavelmente, letal.
A nós e aos nossos ouvintes fica a reflexão crítica diante da pressão implacável e multidimensional que o mundo está sofrendo agora. Qual pilar estrutural vai ceder primeiro? A frágil diplomacia ocidental ou a própria estabilidade do Oriente Médio? Exatamente. Há muito mais correntes profundas operando sob a superfície desta crise, e os dados de amanhã podem mudar tudo o que sabemos hoje. Convidamos todos a continuarem questionando e analisando as evidências de perto conosco. Obrigado por nos acompanhar em mais esta discussão. Até a próxima!